Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Animada aí para mais uma videoaula com a Tia Rose? Já almoçou? Imagino que sim, né? E aí, já tá aí tranquilo, tranquila, só esperando aí esse momento para aprendermos um pouquinho mais? Muito bem! Mas antes de darmos início, então, à nossa aula de hoje, que também está bem interessante, como sempre, eu quero convidar você para fazermos uma oração e pedirmos, então, as bênçãos do nosso Deus para a nossa aula de hoje, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada por nossa aula hoje. Que o Senhor possa abençoar cada criança, cada família. Obrigada pelos seus cuidados. E que seja um momento de crescimento, de aprendizado. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está comigo hoje, quem está ligadinho aí, ligadinha com a Tia Rose. Vamos para a nossa chamadinha de hoje. Alice! Tudo jóia, Alice? Bem-vinda! Bem-vinda, Andréa Clara! Bem-vindo, Antônio José! O Arthur, seja bem-vindo! Daniel! O João Lucas, bem-vindo, João Lucas! O Lucas! Bem-vindo, Lucas! Luiz Henrique, bem-vindo, Luiz! O Otávio, bem-vindo à nossa aula! A Paula Camila, bem-vinda, Paula! E a Sara, bem-vinda! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, Tia Rose? Pois bem, nós estamos aí, como já estamos vendo, na terceira semana do mês de setembro. Tivemos aí a primeira semana, a segunda semana, estamos aqui na terceira semana. Ontem foi dia 15, terça-feira, e hoje é dia 16, quarta-feira, 16 de setembro do ano de 2020. Como é que tá o tempo hoje, Tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Ou será que o tempo hoje está nublado, querendo esfriar? E aí? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? Será que a chuva veio abençoar nosso dia, apagando aí as queimadas, né? E trazendo aí mais umidade para o nosso ar e reduzindo também a fumaça? E aí, como é que tá o tempo hoje? Já olhou na janela? Já viu como é que tá aí? Muito bem. Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E antes da nossa história, eu quero convidar você para cantarmos uma música bem animadas, ok? Vamos cantar com a Tia Rose? Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, entre o céu e as águas da terra. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. terceiro dia, Rios e mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. Deu uma volta e
Agora que já cantamos a nossa música, que estamos um pouquinho mais animados aí, vamos para a nossa história. E esse é o verso para decorar de hoje. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. E lá diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida dos seus filhos. Olha que legal esse verso. Interessante. Deus está se comparando aí com a águia. A águia ensinando os seus filhotes a voar. Deus também quer ensinar você e eu voarmos, né? Mas não voarmos literalmente como os pássaros, mas a voarmos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, aprendendo e nos desenvolvendo aqui. Aprender a ler e a escrever, a ter alguma habilidade que você e eu, com o crescimento, adquirimos. Deus quer que tenhamos sucesso na nossa vida. Ele tem muitos sonhos para mim e para você. E a tia Cecel, ela está dizendo o seguinte aqui na história. Ela está perguntando para mim e para você. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Eu já vi. Tenho 3 filhos, vários sobrinhos. Já vi muitas crianças aprendendo a andar. E você, já viu? Você tem algum vídeo que de repente aí tua mãe e teu pai gravaram de você aprendendo a andar? Você já passou por isso e creio que nem se lembre de tudo o que seus pais fizeram e deixaram de fazer para que você andasse, certo? Mas normalmente o papai e a mamãe faz o que essa foto está mostrando aí, ó. Papai ou mamãe segura e o outro fica ali incentivando, né? Oferecendo alguma coisa, dando colo, incentivando aí o bebê, a criança, a caminhar sozinha. Ok, mas tenha certeza que antes de andar, primeiro você engatinhou, começou a se levantar devagarzinho, né, aos poucos. Bem devagarinho você começou então a se levantar sozinho, querendo ter certeza aí da possibilidade de não cair, mas com certeza caiu muito, até que então andou sozinho e ganhou liberdade aí, descobriu que tinha pernas. Muito bem. Você sabia que as águias faziam o mesmo com os seus filhotes? Isso mesmo! Elas preparam um ninho bem confortável, onde os pequenos filhotes ficam ali protegidos, os ninhos ficam bem lá no alto do penhasco. O papai e a mamãe trazem comida e cuidam do filhote e também protegem esse ninho de predadores, né, de outros animais. E depois de um tempo, a mamãe águia começa a se distanciar, fazendo com que os filhotes se esforcem um pouquinho para pegar o alimento. Afinal de contas, ele precisa ser independente em algum momento. Então, a mamãe e o papai vão se afastando aos poucos. A mamãe incentiva de várias formas para que eles voem no tempo certo. E aos poucos, sabe o que ela faz? Ela destrói o ninho e eles acabam caindo. Mas a mamãe fica por perto e o tempo todo protegendo e incentivando até que eles possam voar sozinhos e ganharem a sua liberdade. Você sabia que Jesus também está sempre presente, assim como a mamãe águia com os filhotes? Você sabia que Jesus ele cuida de você, assim como o papai e a mamãe também? Que você e eu hoje possamos dizer para Jesus: obrigada, Jesus, obrigada pelo cuidado que o Senhor tem comigo a cada minuto. Que legal! Que bacana saber que Jesus, ele cuida e nos protege como a águia, os seus filhotes. A nossa aula de hoje é
uma continuação de um tema que nós trabalhamos ontem, mas foi superficialmente. Ontem eu falei sobre a simetria. Lembram disso? Pois bem, hoje nós iremos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse tema, simetria. E aí, tia Rose, o que é simetria mesmo? Você lembra aí o que a tia Rose falou ontem? Se lembra? Olha só, o que é simetria mesmo? Tá olhando aí para essa borboleta? Percebe que tem uma linha aqui imaginária para que você possa perceber que se nós fecharmos as asas da borboleta, nós teremos ali duas partes que sobrepostas, elas ficam exatamente iguais. Olha só. Olha aqui esse menino. Mesma coisa, né? Lembra que a tia Rose explicou ontem o conceito? Mas eu quero passar um vídeo para vocês que vai estar detalhando um pouquinho mais sobre a definição, sobre o que é simetria. Vamos assistir? Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. A simetria na biologia é a divisão imaginária que divide o corpo de um animal em duas metades iguais. Simetria e assimetria são palavras antônimas, ou seja, possuem significados completamente diferentes. Quando não existe padrão ou semelhança entre as partes, dizemos que o elemento em questão é assimétrico. Vamos traçar alguns eixos de simetria nessas figuras geométricas. Vocês podem perceber que algumas figuras geométricas possuem mais do que um eixo de simetria, e outras não possuem nenhum eixo de simetria, porque são assimétricas. E aqui, conseguem identificar quais letras possuem eixos de simetria? As letras P e F são assimétricas. E nesses algarismos, vocês conseguem identificar quais deles possuem eixo de simetria? Apenas o 8 e o 0, nesse formato de fonte, possuem eixo de simetria. Agora que você já sabe o que é simetria, olha aqui, eu trouxe uma régua. Dá uma olhadinha aqui pro rosto da tia Rose. Deixa eu tirar minha franjinha aqui, porque ela tá só de um lado, né? Muito bem. E aí, o rosto da tia Rose é simétrico? Se nós fizéssemos aqui, ó, uma divisão e separássemos um lado, seria exatamente igual ao outro? Sim, né? Olha só, será que o rosto aqui da Luísa é simétrico? E aí, o que você me diz? Sim. E o rosto do Sabino?
É simétrico? Com certeza. Ok. Normalmente, todos os rostos deveriam ser simétricos. Se alguma coisa estiver diferente, pode representar algum problema de paralisia facial, alguma coisa que os médicos eles utilizam, inclusive, essa técnica, né, da simetria para verificar se tem algo de errado com você, ok? Porque espera-se que seja simétrico. Mas agora, tia Rose, me diz uma coisa. E se eu quiser fazer uma arte, se eu quiser fazer um desenho, um recorte, alguma coisa, e eu quero que fique igualzinho, tanto um lado quanto o outro, tanto o lado direito quanto o esquerdo. Se eu for fazer assim no olho, dificilmente vai ficar igual, porque a gente vai ter dificuldade. Faz um jeito de um lado, vai fazer do outro e às vezes fica maior, menor, né? Como que eu faço para ficar igualzinho? Vamos assistir um outro vídeo que vai dar algumas dicas aí de como você pode fazer desenhos, artes simétricas de maneira bem fácil. Vamos assistir? Olá, tem aluno aí? Espera um minuto que agora eu quero pintar um pouco. Vou pintar uma borboleta. Bom, eu acho que vai ser uma borboleta. Vamos ver. Assim. Eu acho que vai virar assim uma borboleta. E eu vou misturar um pouco aqui. E um pouco assim. Um pouco de amarelo. Tá legal. As anteninhas. Ai, como é que eu vou fazer para essa borboleta dar certo? Será que eu vou conseguir pintar o lado de cá do mesmo jeito? Tive uma ideia. Vou fazer assim. Ai. Será que vai funcionar, hein? Opa. Aham. Olha só minha borboleta. Consegui fazer uma borboleta simétrica. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de simetria. Uma figura é simétrica quando ela se distribui, quando ela mede e se distancia da mesma forma dos dois lados de um eixo. Aqui é o nosso eixo de simetria. Esse aqui. Este centro aqui. Nós podemos fazer figuras simétricas de diversas formas. As próprias letras da palavra simetria podem ser simétricas. Querem ver? Olhem só. Por exemplo. Deixa eu tirar isso daqui. Olha aqui estas letras. O I, por exemplo. Veja só. Nós podemos traçar um eixo de simetria, dividindo o I. A letra M também é simétrica. Veja só. Ficou um pouquinho para lá. O eixo de simetria tem que ser bem no centro. A letra E... onde é que será? A letra E tem um eixo de simetria, mas
Esse eixo é horizontal. Assim. Assim a letra E é simétrica. Olha só. Certo? A letra T também tem um eixo de simetria. A letra I também tem um eixo de simetria horizontal e vertical. E a letra A, olha só. Tem simetria na letra A. Isso quer dizer que a distância até aqui, daqui até aqui, é a mesma daqui até aqui. Ou que a distância daqui até o centro é a mesma daqui até o centro. Olhem só, que a distância daqui até o eixo é a mesma distância daqui até o eixo. Isso é simetria, ok? Nós fizemos uma simetria aqui com tinta, dobrando o papel. Encontramos a simetria das letras desta palavra. Nós também podemos fazer simetria, fazer figuras simétricas cortando no papel. Para isso é só a gente dobrar esse papel e cortar aqui desse lado, né? Onde está a dobra. A dobra vai ser o eixo de simetria da figura que a gente vai formar. Vamos ver. Esse aqui vai ser o meu jacaré. Olhem só. Esse jacaré ficou simétrico. Vamos fazer os olhos. Podemos fazer olhos nele. Para ele continuar simétrico, os olhos têm que ter a mesma distância do eixo. Vamos ver. Meio centímetro para este lado, meio centímetro para este lado. E o meu jacaré continua simétrico, certo? Bom, e o que acontece se em vez de dobrar uma vez só, eu dobrar o papel duas vezes? Uma. Duas vezes. E agora eu vou fazer alguma coisa assim. Vejam só. Aqui eu tenho uma flor. E esta flor, ela possui dois eixos de simetria. A dobra sempre vai ser um eixo de simetria quando a gente cortar dessa forma, olhem só. Um eixo de simetria. Quer dizer que se eu dobrar, essas duas formas ficam iguais, idênticas. Outro eixo de simetria, assim. Agora que nós já vimos esse vídeo explicando aí como você fazer uma arte de maneira simétrica bem mais fácil, eu quero refletir com você nas letras do seu nome. Nós iremos ver aqui as letrinhas dos nomes de todos da turma. Quais letras do seu nome são simétricas? Lembra do vídeo que você já assistiu sobre a simetria das letras do alfabeto? Vamos verificar aqui se o seu nome, todas as letras têm simetria? Vamos começar aqui com o nome da Alice. Olha aqui. Alice. A letrinha A do seu nome é simétrica? Sim, né? E a letrinha L? Não, não tem simetria.
A A tem simetria na vertical, né? De baixo para cima, tá vendo? A letrinha L não é simétrica. A letrinha I é simétrica, olha aqui. E a letrinha C? A letrinha C é simétrica? Na vertical, não. Mas na horizontal, sim. Percebe? Que a parte de cima é a mesma parte de baixo. Se dobrássemos a letra, elas se encontrariam, ficariam sobrepostas, certinha. E a letrinha E? Mesma coisa, não tem simetria na vertical, mas tem simetria na horizontal. Muito bem. Então, o nome Alice, somente a letrinha L é assimétrica, ou seja, não tem simetria. As demais, todas têm simetria. E aqui no nome da Andrea, ó, o Azinho é simétrico, o N é assimétrico, percebe? Não tem simetria. A letrinha D não é simétrica na vertical, mas é na horizontal. Percebe aqui? Que a parte de cima é a mesma parte de baixo. A letrinha R não é simétrica nem na vertical, nem na horizontal. Já vimos que a letrinha I é e a letrinha A também. Então, da palavrinha Andrea, somente o N e o R não são simétricos. A letrinha C já vimos que ela é simétrica na horizontal. A letrinha L não é simétrica, como já vimos. A letrinha A, sim. A letrinha R não é simétrica. E a letrinha A é simétrica. Muito bem. E no nome Antônio aqui, ó. O Antônio, o Azinho é simétrico. O N não é simétrico, né? Porque não vai ficar igual se nós dividirmos nem na vertical nem na horizontal. A letrinha T na vertical aqui, ó, do Antônio é simétrica. A letrinha O, ela é simétrica tanto na vertical quanto na horizontal. A letrinha N não é simétrica. A letrinha I é. E já vimos que o O é simétrico. Muito bem. Vamos agora ver aqui os próximos nomes dos coleguinhas. O Arthur, letrinha A é simétrica, o R não é, o T é simétrico, né, na vertical. O H é simétrico tanto na horizontal como na vertical. A letrinha U, ela é simétrica só na vertical, né? A letrinha R não é simétrica, percebe? Ok, no nome Daniel, a letrinha D só é simétrica na horizontal, melhor dizendo, na vertical não. A letrinha A na vertical, N não é simétrico, o I, sim. A letrinha E aqui de Daniel é simétrico na horizontal e a letrinha L não é simétrica. No nome do João Lucas, o J não é simétrico, a letrinha O é simétrica na vertical e na horizontal, a letrinha A na vertical, né? A letrinha O já vimos que é, a letrinha L não é, a letrinha U, ó, só na vertical, tá vendo que esse lado é igual ao outro, a letrinha C na horizontal, o A na vertical e a letrinha S não é simétrica também, ok? E o nome do Lucas? A letrinha L não é simétrica, a U na vertical, C na horizontal, letrinha A na vertical e o S não é simétrica. Luiz, o L não é simétrico, o U na vertical, o I na vertical, letrinha Z não é simétrica, percebe? Não tem simetria. A letrinha H tem simetria na vertical e na horizontal. A letrinha E só na horizontal, que é assim, né? A letrinha N não é simétrica, R não é simétrica, a letrinha I é simétrica na vertical, a letrinha Q não é simétrica, U na vertical e E na horizontal. Do Luiz Henrique. Muito bem. O nome Otávio. Tem o O, que é simétrico na vertical e horizontal, o T só na vertical, o A só na vertical, o V só na vertical, o I só na vertical e o O é simétrico
tanto na vertical como na horizontal. Que legal, que bacana. E os outros dois últimos nomes, que é da Paula Camila, o P não é simétrico, o A tá vertical, né, de cima para baixo, o U também na vertical, o L não é simétrico, o A é simétrico, o C da Paula Camila é só na horizontal, o A na vertical, o M na vertical, o I na vertical, o L não é simétrico e o A na vertical. Muito bem, Paula Camila. Da Sara, o S não é simétrico, é assimétrico, né? O A no português tem conotação, significado de não. Então, não tem simetria, é assimétrica. O A na vertical, o R não é simétrico e o A na vertical. Então, no nome da Sara, só as duas letrinhas As que são simétricas. O S e o R não são. Ok? Tranquilo? Muito bem. Agora vamos relembrar aqui, então, quais letras do alfabeto são simétricas e quais não são. Eu coloquei aqui os eixos de simetria, ou seja, onde você consegue dividir aqui, ó, esses pontilhados, chama-se eixo de simetria, é onde acontece exatamente o ponto onde, se você dobrar a letra ou a imagem ao meio, você vai ter as duas partes iguais, ok? Sobrepostas, uma sobre a outra. Olha aqui, a letrinha A, né? Nós já vimos, é simétrica na vertical, AB na horizontal, C na horizontal, D e E, tudo na horizontal. F e G não são simétricas, as letrinhas que estão circuladas de azul não são simétricas. E as que estão com os pontinhos vermelhos são simétricas e mostrando o eixo que elas possuem de simetria. O H, tanto na vertical como na horizontal, o I também na vertical e horizontal, verdade. O J, o K e o L não, o M na vertical, o N não, o O vertical e horizontal, P, Q e R não são simétricas, S também não, o T na vertical, o U na vertical, o V na vertical, o W na vertical, o X vertical e horizontal, o Y vertical e o Z não é uma letrinha simétrica também não, ok? É assimétrica. Agora, observa aqui comigo essas figuras geométricas. Nós temos aqui o triângulo. O triângulo, olha aqui, essa reta aqui que a tia colocou com essa linha vermelha, né? Então, se eu colocar a régua aqui, você vai observar que é uma figura simétrica. Se nós dobrássemos essa figura, nós teríamos dois lados que sobrepostos, né? Ou seja, um sobre o outro, ficariam certinho, né? Os lados seriam iguais. Mesma coisa o quadrado, ó. O quadrado tanto na vertical como na horizontal. O retângulo também, tanto na vertical como na horizontal. O círculo teria vários pontos de simetria, mas a tia colocou aqui só dois, vertical e horizontal, tá bom? Que é o que vocês precisam saber, tá? O losango também, aqui ó, vertical, horizontal. O paralelogramo não tem simetria. Se nós colocássemos aqui ó, no meio, a gente vai perceber que são diferentes, são opostos, percebe? Se nós dobrássemos, não daria certo. Mesma coisa aqui, ó, na horizontal. Também são opostos. Não tem simetria. O trapézio, nós temos simetria aqui, na vertical. E o oval, que é parecido com o círculo, temos simetria também aqui, ó, na vertical e horizontal. Tranquilo? Ok. Agora, já que nós estamos falando sobre simetria, vamos pensar na palavrinha simetria? Vamos pensar em como se escreve essa palavra? Nós temos aqui todas as vogais dessa palavra, né? O I, o E, o I, o A no final. Mas algumas letrinhas estão faltando, tia Rose. Quais são as letrinhas que estão faltando? Quais são as consoantes que estão faltando, formando aí então os pedacinhos da palavra? Vamos pensar com a tia Rose? Vamos? Ó, primeira letrinha aqui, ó, do primeiro pedacinho da palavra. Si. Você percebeu o sorrisão, né? Si.
I, que é o I aqui. Mas antes do I, temos uma letrinha, não é só imetria, né? Simetria. Então, qual é a letrinha aqui antes do I? Que tem esse sonzinho aqui, ó, de serpente. É a letrinha S, muito bem, o S e o I, formando o primeiro pedacinho da palavra si. Ok, mas aqui nós temos o segundo pedacinho da palavra, ó. E esse pedacinho aí, qual letrinha que está faltando aqui para formar esse segundo pedacinho? Me. Percebe o sonzinho do E? E. Mas antes do E, tem outra letrinha, ó. Me. Qual letrinha que tem esse sonzinho que a boca fica fechada assim, ó? A letrinha M, muito bem. Então, nós temos aqui o M e o E. Me. Perfeito. E nós temos aqui agora duas letrinhas que estão faltando ali antes do I e do A. E são consoantes. Não são vogais. São duas consoantes. Vamos descobrir? Olha aqui. T, tr, t, tr, t, tria. T, tri, tria. T, tri, tria. Eu percebi o som do T, tia Rose. T, t. Nós temos um T aqui, ó. Temos um T. Mas não é só um T, né? Temos uma outra letrinha faltando ali, ó. T, tr, 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 tr. Você percebe que a sua língua, ó, tr, 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 tem um outro sonzinho além do T? O T é só T, T, T. Mas quando a gente fala a palavra simetria, a língua dá uma vibrada, ó. Tr, 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 tr. Qual que é a letra que tem esse sonzinho que dá uma vibrada aí na língua, no céu da boca? A letrinha R, muito bem. Então, nós temos aqui um T e um R. Depois o I e o A. Então, nós temos aqui S-I, si. M-E, me. T-R-I, tri. E a última letrinha, A. Simetria. Ok, tia Rose. Quantos pedacinhos tem essa palavra, tia Rose? Quantas vezes você abre a sua boquinha para falar essa palavrinha? Ó. Si, me, tri, a. 4 pedacinhos. O A fica sozinho lá no final, formando o último pedacinho da palavra. Simetria. 4 pedacinhos. Perfeito. A nossa atividade de hoje é uma atividade bem tranquila, ó. É exatamente sobre esse assunto, sobre a simetria. Então, o que você vai fazer? Lá na ficha 29, na página 63, nós temos aqui o desenho da Luísa, mas esse desenho tá só pela metade. Você precisa desenhar o restante desse desenho. Muito bem. Então, você vai olhar aqui para esse desenho e você vai ver o restante. Uma dica, se você usar um espelho e colocar aqui sobre o desenho, você sabia que o espelho, ele reflete o eixo da simetria? O outro pedacinho? E aí você vai saber exatamente a formação do pedaço que está faltando. Que legal, né? E ali, ó, você vai colar uma foto sua no espaço abaixo, de acordo com o que eu vou te explicar. Se você tem uma foto já impressa só do seu rosto, perfeito. Você vai dobrar essa foto ao meio para formar o eixo da simetria, certo? E aí você vai recortar essa foto ao meio. Você vai colar aqui somente a parte direita da sua foto e a parte esquerda você vai desenhar completando o seu rosto. Então, se você não tem essa foto, tira a foto, pede a mamãe e papai para tirar a foto, imprima a foto
E aí você vai dobrar ao meio, cortar no eixo da simetria, colar aqui na apostila e desenhar então a parte que falta, a outra metade do seu rostinho, ok? Muito bem, mas antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu já ia me esquecendo. Ainda bem que eu lembrei. Deixa eu explicar aqui para você uma coisa. Se você disser assim, tia Rose, digamos que eu queira fazer um coração, recortar um coração, que fique igualzinho, né, simétrico, porque muitas vezes o que acontece? A gente recorta e os lados ficam diferentes, um fica menor do que o outro, um mais gordinho do que o outro, fica difícil. Agora, com esse conhecimento de simetria, vai ficar mais fácil. Então, você pega a folha, aí você vai dobrar essa folha ao meio. Então, você coloca aqui, ó, as pontinhas, né, bem certinhas, para você dobrar retinho o seu eixo de simetria. Dobrou aqui, certo? No olhômetro mesmo, tá? Eu vou fazer no olhômetro, depois eu vou dar uma dica de como você fazer sem ser olhômetro, se você tem dificuldade. Aí você vai recortar do jeito que você quiser, ó. Eu vou recortar aqui, então, um coração. Olha aqui. Essa aqui é a metade do meu coração, tá vendo? E agora eu vou abrir e vou ter um coração inteiro, bem simétrico, tá vendo? Um lado totalmente igual ao outro, porque eu dobrei e cortei igualzinho, ou seja, vai com certeza ficar simétrico. Mas, tia Rose, e se eu tiver dificuldade de fazer no olhômetro ali? Você pode, então, fazer o risco, ó. Faça aqui o risco só da metade do seu coração, tá vendo, ó? Se você quer uma outra coisa, quer uma flor, quer outro desenho, você faz só a metade. Aí depois você corta no risco, tá? Então eu vou cortar agora em cima aqui do meu risco. Vai ficar mais fácil para mim seguir aqui o corte, né? Eu que sou criança, porque eu preciso também aqui de coordenação, né? E aí, essa aqui é a metade do seu coração. E agora, olha só. Bem simétrico, perfeito! Simetria, tudo de bom. Ok. Agora a tia Rose, eu quero encerrar nossa aula de hoje com uma oração e agradecer a Deus por esse conhecimento que adquirimos hoje, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de matemática que tivemos hoje. E queremos agora nesse momento, Pai, pedir que o Senhor esteja com cada criança, cada família que fará as atividades que foram propostas para hoje. Abençoe, que as crianças possam praticar aquilo que aprenderam, não só essa atividade da apostila, mas de repente fazer um desenho, como foi mostrado no vídeo, sobrepor esse desenho, para ver como que fica simétrico, ou o recorte que a tia Rose acabou de explicar, que eles possam ser criativos e perceber que a simetria está ao nosso redor, em todos os lugares, e utilizamos muito. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pelos seus cuidados, em nome de Jesus. Amém! Olha só, você não pode se esquecer que a tia Rose, ela ama muito você, que a tia Rose, ela sempre está com muita saudade. E ontem eu fiquei com saudade, porque não estive com vocês na aula Zoom. Mas essa semana e a próxima, as aulas Zoom serão com os professores de aula especial, porque vocês também precisam matar a saudade deles, né? E também terem a oportunidade de interagir com os conteúdos que eles vão ministrar. Então aproveitem aí essas semanas com os professores das aulistas aí de vocês, de musicalização, de educação física e de inglês, ok? E eu vejo você então amanhã. Tchau!